trabalho com projetos culturais há 40 anos. Comecei no SESC de Barra Mansa, onde eu trabalhei até com a Cris, conheci a Cris, o Xande também está aqui presente. E depois, quando eu saí, depois de 18 anos, eu comecei a trabalhar com associações culturais, né, sem fins lucrativos. Então é uma outra realidade, né? No SESC a gente tinha recursos, a gente podia sonhar em realizar. E aí quando você vai para organizações, né, sem fins lucrativos e tudo mais, é um outro caminho. E aí foi onde a gente começou, por conta própria, né, a entender um pouco mais como é que funcionavam as leis de incentivos, os editais. Eu comecei a trabalhar em 2006 no projeto Dança e Magia. Gente, conheço também uma boa parte das pessoas que estão aqui. Obrigada por vocês terem vindo. Tá? Nós tivemos um número bem expressivo, né, de inscritos. Claro que alguns tiveram contratempos de trabalho, surpresa e tal, acontece. Mas que bom que vocês vieram. Importante, né, celebrar quem veio. Eu conheço a Tereza, como ela já disse, né, desde a época do SESC. Eu fui estagiária do SESC, na época em que ela já estava, o Xan também eram funcionários da parte técnica. Mas fui trabalhar direto com a Tereza mesmo lá em 2011, quando ela já estava com o projeto Dança e Magia, então ela já tinha passado por um caminho de captação, de apoio, leis de incentivo. E aí que eu fui entrar nessa área da produção diretamente. Então, gente, aqui a gente fala de algumas possibilidades de editais mais amplos, né? Várias possibilidades. E aqui são alguns editais que nós já participamos e ganhamos, né? Então a gente trouxe esses exemplos. O Criança Esperança, por exemplo, já deu recurso financeiro para a gente e já deu também um bem imóvel, um automóvel, tá? A gente já ganhou um automóvel. Criança Esperança. O Tração foi muito interessante, um projeto árduo, né? Era da Fundação Volkswagen e deu capacitação, deu até um recurso, mas o recurso era para ser usado com profissionais para nos dar a capacitação. Então, o que a gente está falando aqui é que você também tem que saber o que você está precisando naquele momento, né? Porque às vezes você vai fazer um edital, ele é muito complexo e ele vem de encontro àquilo que você quer. Você está precisando de recurso, está precisando de capacitação, está precisando de algum bem, entendeu? Essa avaliação é muito importante também para te direcionar para você realmente, gente, que são muitos editais abertos nas empresas, de empresas, mas assim, para não perder tempo mesmo, tá? Porque é um processo cansativo e pode te desmotivar a participar de um outro que você teria mais chance, ou que viria mais de encontro ao que você está querendo realizar, né? E o Instituto Rene foi ótimo, porque ele deu capacitação, deu recursos financeiros e bens materiais. Então, um edital bem completo. E ajudou muito, né, o bazar social, onde a Ana Júlia fica, principalmente, e a Dani também ajuda, conseguiu reformar todo o espaço do bazar, deu uma nova cara, além de preparar a equipe para poder continuar fazendo o seu trabalho de atendimento, de seleção de peças, toda a parte de gerência, né, a Tereza, que é mais envolvida com o bazar. E aí eu acho que aumentou pra caramba o movimento. Não, ele deu roupas, né? Além das duas. Esse foi um edital super completo. Virou a chave do que é a Casa Macrina, né? De como ela era tratada antes para como ela é oferecida agora para o público. Deu uma mudada na questão financeira, que era o up que precisava mesmo, para poder continuar com as atividades que o Arte Magia faz. Sim, porque como a gente disse, em Resende que mantém o projeto. Esse ano nós não tem patrocínio da Cenomital. Sim. Mas assim, os outros anos, porque o projeto, mesmo sendo contínuo, ele está desde 2006, ininterruptamente, ele cada ano é um projeto. Então a gente tem um recurso através de lei de incentivo, a gente tem um patrocínio, através de edital, ou senão quando não tem é o bazar, né? E são essas ações que a gente
idealiza para continuar mantendo. E esse do tração também é algo que a gente até de vez em quando se pergunta, foi legal, não foi, foi bom? Porque ele foi exatamente o que a Teresa falou, de capacitação. E aí, em que momento que para a equipe inteira para poder ficar voltada para a parte interna, né? De gestão, de patrocínio, de rede social. Aí ele veio exatamente no momento em que estava na transição pós-pandemia, que nunca saiu, mas saiu pós-pandemia, e retomar as atividades. Então eu acho que ele entrou na época perfeita para poder fazer os ajustes que eram necessários para voltar com ele fez a gente, dá muito trabalho, tá, gente? Mas assim, ele fez a gente repensar, sabe? A gente às vezes fazia as coisas muito automaticamente e ele fez a gente parar e pensar, você tá só cumprindo tabela ou você tá pensando mesmo nos novos caminhos, né? Então foi muito bom, muito cansativo, a gente deixou de participar de outros editais por conta dele, que a gente tinha que dar feedback atrás de feedback. Bom, a gente está falando, né, dando alguns exemplos de editais que são interessantes, até para a gente ler antes e direcionar para aquilo que a gente quer mesmo. Essa questão que a gente fala aqui de CNPJ, gente, pode ser MEI também, tá? Seria o ideal, porque muitos editais, eles são direcionados para a constituição jurídica. Que é mais fácil para as grandes empresas depois pegar uma prestação de contas, você ter aquela responsabilidade que eles acham que a gente tem, que a gente é um CNPJ. A gente sabe que é muito complicado, né? De cara já é. Então, mas a gente está falando desses editais maiores e tudo mais. Esses que são feitos no município, eles são muito mais democráticos, eles dão muito mais chance ao artista mesmo, gente, que é informal, ou que está no coletivo, né? Então é isso, mas assim, se vocês não quiserem, que não é formalizado, quem quiser partir para esses grandes editais, eu acho que tem que pensar nisso, porque facilita muito, tá? Facilita muito mesmo. É para você se inscrever em leis de incentivo, a gente não vai tratar disso aqui exatamente, mas que é um caminho também. As leis de incentivo te dão uma carta, né, de autorização para você captar, assim, fala assim, não, você está apto a captar em nome dessa lei, junto aos patrocinadores. É um processo muito mais complicado, vocês sabem, né, quem já tentou sabe que é mais complicado por aí. Eles não é só pessoa jurídica, mas eu estou dizendo, assim, pela experiência que a gente tem, dá muito mais credibilidade, tá? Junto às leis de incentivo, é muito mais fácil aprovar os projetos, tanto em leis de incentivo ou editais das grandes empresas. Por favor, esses editais das empresas privadas, né? Tem algum lugar que eles são publicados? Sim, a gente vai falar disso. Você pode... Imagina, tá certo? Em relação, assim, esses editais de empresas privadas em relação a editais públicos do governo federal, será que os de empresas privadas é mais fácil de passar do que os do governo? As grandes empresas, às vezes, elas têm como exigência que seu projeto esteja validado junto a uma lei de incentivo. Então, assim, eles são mais complexos. Porque, assim, você está dizendo, esses que eu falei sobre as leis de incentivo. Por exemplo, a Lei Blanc e como Estado são leis federais. Isso. E aí esse Instituto Renner, Criança e Esperança, já são não, essas leis são mais fáceis. Esse é mais fácil? Daqui da cidade, são. Do estado da cidade. O município. Do município, Que quando é uma grande empresa de Volkswagen que faz o edital. Aí é mais difícil de passar por Mais isso, difícil. é mais burocrático. Além de ser burocrático, é mais concorrido também. Mais concorrido isso. É mais concorrido. Essas da lei de incentivo é um recurso que o município já recebe para executar. E normalmente ele é direcionado para quem é do município, seu proponente. Então o número de concorrentes é bem menor comparando com das empresas que
mais difícil. Isso que eu ia falar. Além disso, não é só ganhar o edital da grande empresa. Gente, eles fazem um acompanhamento, assim, né, muito ali no pé da gente. É uma prestação de contas. Não que a gente não fazer nada errado, mas às vezes, gente, é uma coisa assim, né, às vezes insana, de prestação de contas. O edital do Criança Esperança mesmo era uma prestação de contas, assim, que eu nunca vi nada igual, era muito difícil, né? Então, assim, é mais complexo para a execução e para o pós, né? Do que esses editais aqui do município e do estado. Tem uns até que a gente vai falar adiante, mas são prêmios, então você nem prestação de contas precisa. Tem. É um nome simples depois. E só uma coisa que eu não sei se eu dou aí, mas o CNPJ também vale primeiro, quando você falou? Sim, Os meios vale como CNPJ. Para alguns editais, alguns ainda colocam menos meio. Exceto o meio. Mas assim, são pouquíssimos. O MEI pode dificultar um pouquinho, porque não é obrigatório o contador, né? Isso. O contador ele é importante para essa prestação de contas. Sim, faz toda a diferença. Mesmo que você já tenha conhecimento da área, é importante ter o apoio do contador. Porque tem mudanças nas leis, né, como eu falei, que às vezes um detalhezinho ali você acaba se perdendo. É por isso que eles exigem, a maioria dos editais das empresas exigem o CNPJ, porque sabe que você está comprometido ali, né? Você tem uma pessoa que está vendo sua prestação de contas, as entradas, saídas, pagamentos. Aí é muito importante isso. Mas muito deles, a gente vai falar mais pra frente, eles estão atrelados às leis de incentivo. Tá, então vamos lá. Porque o da lei de incentivo, gente, as leis de incentivo, né? A gente tem a federal, a Lei Rouanet, a gente tem a estadual, que é atrelada ao ICMS, né? Renúncia fiscal, o ICMS, a empresa que quer patrocinar através do ICMS. E a gente até em Resende tinha a lei municipal, né? Que era do ISS e do IPTU. Isso, a gente tinha essa lei, funcionava muito bem. Mais forte. Saudade. Saudade também. Então, o que eles davam pra gente? Eles dão uma chancela. A gente é aprovado nessas leis, eles dão assim, olha, eles estão aptos a executar um projeto, a gente vai acompanhar, a gente se responsabiliza junto com eles pela execução desse projeto. É como se fosse isso. Eles dão pra gente, é como se fosse uma carta de possibilidade de ir junto aos patrocinadores e buscar o recurso. Eles não dão o recurso. Então a gente não vai falar sobre essas leis, tá? Sobre as leis de incentivo, que a gente vai falar sobre os editais, que às vezes exigem que o seu projeto esteja em uma das leis de incentivo. Tá? Mas isso não vem ao caso. A gente vai falar sobre os outros editais que não têm essa exigência, e onde buscar esses recursos. A gente falou que tem um prêmio, né? Como a gente já disse, que facilita, porque você não precisa de uma prestação de contas muito complexa, mas tem esses outros editais. São todos das grandes empresas ou esses que a gente vai falar que são os municipais, estaduais. Então vamos lá, editais. Assim, por exemplo, a Volkswagen, não são eles que lançam os editais dele, é a Fundação Volkswagen, o Instituto Renner, né? Tem sempre essa formalização de cada empresa responsável por gerir mesmo essa questão, né? Baseado nas normativas de cada empresa, no foco de investimento que eles têm na área social ou cultural, eles compilem essas ideias e lançam os seus editais de acordo, né, com a visão de investimento que a empresa tem em cada localidade. Por exemplo, está aberta agora da Volkswagen, pelo Instituto Volkswagen, pela Fundação Volkswagen, mas só que o seu projeto tem que estar inscrito na Lei Rouanet. Projetos inscritos, chancelados pela Lei Rouanet. Mas eles já lançaram o outro que não precisava. Mas precisava ter CNPJ, precisava ser formalizada, né? A gente participou e ainda está em processo de avaliação. O da Renner também, acho que não precisava, tá? Não, da Renner não. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Isso que vocês comentaram, é que a gente está olhando de vez em quando para ver se dessa vez precisa, se dessa vez não precisa, ou uma vez que eles estabelecem aí, vai ser assim para frente. A leitura é porque eles deu. Ela disse também, ler, e o edital, esse é o foco, eu tenho chance. Mas fala simplesmente nesse aspecto de você ser pela lei, não é uma coisa que eles se, de repente, não querem. Sim, não, é na cabeça, é como eu falei, é muito assim, sazonal, né?
Eles vão de acordo com a política de investimento naquele momento. Pode mudar de ano para ano. Ou quando eles têm de recurso também, que às vezes, né, isso. a análise deles não tem dinheiro suficiente para abrir um edital com os próprios recursos. Aí vai só pela lei de incentivo, que é o imposto que já é. Desse modo, até a arrecadação deles vai fluir do tipo de lei que eles vão Vai, propor. eles vão ter Eles venderam lucro. muito, venderam muito. A empresa que ela levou é lucro real, ela tem que ter lucro real. Então ela tem que se organizar também, né? Para saber se ela vai poder investir e de que forma, né? Pode falar. Você sabe também como assim, instituição bancária, tipo banco, eles vendem esse projeto? Tem, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco. Mas esses editais são divulgados onde? Então, a gente vai falar assim os caminhos, mas assim, é pesquisa mesmo, tá? É estar sempre seguindo eles nas redes sociais. E assim, tá em grupos, a gente vai falar disso mesmo, tá escrito no meu livro, mais pra frente. Mas assim, tá em grupos de discussão da cultura local, né? A gente tem eu não sei se todo mundo pode participar Da reunião do Conselho Aberto. Não, mas o grupo do conselho. No WhatsApp, No WhatsApp eu eu acho acho que são os que não. conselheiros. Não, mas a gente tem os grupos de cultura aqui, se vocês não estão depois eu vou Mas falar tem pra o vocês. Instagram, que todo mundo pode estar olhando ali, que tudo é publicado ali. Sim, sim, isso aí, mas eu tô falando assim, mas participar, né? Agora no grupo do WhatsApp. Não, é grupo dos conselheiros não, mas eu acho que daquele grupo do Médio Paraíba. sim, a gente vai dar uma regra de grupo se vocês não estão para vocês entrarem, porque sempre são publicados ali. Né? A maioria dos editais abertos, que são para a nossa localidade, eles são publicados nesses grupos de cultura. Inclusive vai ter reunião na segunda-feira, de fazendo na Mundigan. Isso, ótimo. Isso, Está nessa etapa de discussão. Essas leis são muito interessantes, gente, das municipais, porque a gente está tão próximo delas, a gente pode participar das discussões, a gente pode opinar, nem sempre vai ser ouvido, mas assim, mas é importante você, essa questão de pertencimento. Você entende o edital de dentro, gente, é muito melhor que essas das grandes empresas. Porque você participa do que vai ser, né, de alguma forma, você já tem um conhecimento ali do que eles vão exigir, do que vai ser exigido participando dessas reuniões prévias, né? E é muito interessante, às vezes você tem até uma devolutiva, porque essa coisa da nota, gente, não é toda o edital que dá, não. Que você tem ainda a possibilidade de recorrer. As grandes empresas não tem isso, não. Você não sabe onde você errou, você não sabe o que Não tem retorno. Não tem retorno. Agora, esse não, gente. Você sabe ali onde você foi mais fraquinho, você tem a possibilidade de recorrer. Esses editais estão aí para salvar a gente. Mas Pode falar. do que ele tinha falado, eu entro muito no site que é Process. Isso. Que aí lá eu fui procurando. Sim. Eles acho que colocam lá. Eu fico olhando, aí tem no Brasil todo. A gente vai mandar isso aqui para vocês também. Tem o link para vocês depois acessarem, tá? Eu ver tudo com calma. Você perguntou. Aí, essa próxima até a próxima pauta, onde achamos os editais. Aí nós colocamos 2 links só de referência, tá? Mas é para vocês terem uma ideia. As ferramentas, né? Vocês podem abrir o próprio Google e colocar pesquisa lá, editais culturais. E se o seu Google tiver ativado a sua localização, ele já vai encaminhar esses que tem a ver com a sua região. Isso é uma forma de você tentar buscar. Outras aí direto nos sites das próprias instituições, como Caixa Cultural, Eletrobras Furnas, né, ou a ferramenta do Process, né, que você já mencionou, a gente até tinha deixado o link mais para frente, também são meios para você ter uma ideia assim, de onde, o que está acontecendo de editais. A gente já falou da Fundação Volkswagen e tem tantas outras empresas das empresas que estão aqui próximo. Né, tem várias aqui que costumam lançar seus editais, além dos próprios canais de grupos mesmo voltados para a cultura. Esse aqui é interessante, gente, porque tem, por exemplo, editais que são sazonais, estão abertos, né? De vez em quando, as grandes empresas, mas, por exemplo, Furnas é um que está direto, né? Eletrobras. Você Você quer entra lá. esse aqui do Furnas? Pode ser. Vamos ver a internet, você vai É. ver. Porque assim, você não é o edital que está aberto, mas ali você tem ali um local para escrever. Eu acho que a MLS também é assim, não tenho certeza, a gente já se inscreveu, uma vez já ganhamos. Está sempre lá disponível. Cheguei, escrevi meu projeto ali, eles analisaram um ano aí e chamaram de gostamos do seu projeto, vamos dar continuidade. Então a Eletrobras é a mesma coisa, então eles estão abertos o ano todo, tá, gente? Esse aqui, ó, escolha direta. Escolha direta. tá. Aí tem um formulário de patrocínio, também é único, né? Você preenche e encaminha por e-mail. Tem uma comissão que está sempre analisando os novos editais, as novas propostas que entram, né? Aí esses aí é como se fosse patrocínio direto, então? Mas é bom ler, porque às vezes entra a exigência de ter projeto aprovado para Da lei. MLS, né? MRS. Ele tinha que estar atrelado à Lei Rouanet. É. Esse sim, talvez esse aqui também, porque eu acho que é muito assim para eles utilizarem a renúncia fiscal deles. E o da Caixa Cultural. Tá vendo? Já são Esse aí, se você pesquisar projetos culturais, esse aqui é um dos primeiros. Esse está encerrado agora, mas é isso. Começa sempre. Entrando no site também da empresa, mesmo que você já tenha recebido um edital, da Vox,
Deixa eu entrar no site da fundação. Qual é a visão, valores, missão deles? Está atrelado ao que eu penso? É bom vocês darem essa pesquisada, gente, porque, né, ver se vocês se alinham àquela política cultural e social deles, de investimento. É muito interessante até na hora de pegar subsídio, na hora de escrever um projeto para eles, linkar o que vocês têm, o que eles estão procurando, entendeu? Daí fazer aquilo, né? Na hora que você discorre sobre o seu projeto. Você dá ênfase, eles querem muito investimento com crianças e jovens, eu faço isso. Então deixa que eu falar bastante sobre isso, tá? Isso é muito importante, gente. Dá sempre uma olhada, mesmo que você já receba, o edital está aqui. Tá o edital aqui, eu posso ler o edital, posso me inscrever, mas deixa eu dar uma pesquisada na empresa, buscar ali subsídios até para você valorizar o que você faz e o que eles querem, né? Isso é muito importante. Isso. Pesquisar prosas é o primeiro. Aí eu acho que é a maior plataforma de compilação de editais, gente. Eu acho que tinha umas outras, mas nem sei se elas ainda existem. E eles mandam por e-mail, né, Tereza? Mandam, gente. Por e-mail, você não precisa estar Você se cadastra lá e eles mandam. Dentro do teu perfil, você coloca lá o que você, né? O que você pretende, o que você busca, e eles buscam para você e já te mandam os e-mails. Aí aqui, tá vendo? Eu fui em editais, você já tem aqui. Eu nem tô logada, tá? No perfil. Mesmo sem estar logado, você já consegue dar uma olhada. Mas quando você faz seu cadastro, O cadastro é gratuito, gente. já direciona para a sua região, para aquilo que realmente tem a ver com o que você trabalha. E aí vai mostrando, ó, tem um monte de edital. Aí a primeira ideia é falar, nossa, vou me inscrever em todos. Por isso que a gente está falando. Não gastar tanta energia, assim. Você já tinha motivo, né? E tem coisa que é em outra cidade, ou outro estado, e nem aceita, né? Voltando só para aquela região. Então, de forma primeiro, eu estou no estado do Rio, vou olhar os editais do estado do Rio. Depois, a gente vai vendo outros que é a nível nacional e que contempla, mas dá uma filtrada que facilita. Bom, uma visão pela experiência que a gente tem. Mas acontece assim, também não se limitem a isso que a gente está falando da questão do foco do edital que vocês vão participar. Porque, gente, sonhar, né? Um edital internacional, por que não? Quando a gente escreveu Criança Esperança, nunca tinha sido aprovado nenhum projeto, foi o primeiro projeto aprovado na região. Entendeu? Ninguém tinha conseguido, foi em 2011. 2011, depois de 2014. Ninguém, sabe? Então a gente acreditou. Né? É um edital complexo, chato pra caramba, como fazer a prestação de contas, também difícil. Mas a gente, assim, a gente não está querendo puxar vocês. A gente está querendo só, né, de repente, dar uma sugestão, mas isso que não limite vocês a identificar um problema. Não, eu quero escrever esse projeto. Eu quero ter esse edital, né? Tem acontecido, por exemplo, muitos editais de intercâmbio. Sim, muito interessante. E vocês podem levar as ações de vocês, né, principalmente relacionadas à arte diretamente, que não demanda uma equipe muito grande, por exemplo, vocês dois que trabalham com a arte de circo, de estar indo para outros países com uma parte dos cursos pagas para poder mostrar seu trabalho, fazer uma agenda de apresentação. Então tem muita coisa interessante acontecendo e que às vezes demanda uma equipe pequenininha, e isso não funciona muito bem. Esses editais internacionais, assim, do governo Brasil, é o dinheiro vem de Nem fora? sempre, às vezes vem de fora. Às vezes vem de fora. E pelo próximo, Tinha um Unesco aberto, não era? teve da Unesco aberto, teve um do governo também, que era de intercâmbio, aí era voltado para pesquisa. Aquele ibero-americano? E teve um outro de teatro também. Tem vários, gente. Pesquisa aí, Mas tá? tem até municipal também, Bahamas. Bahamas abriu dentro da... Foi a Salvador Blanc. A Binab. A Binab teve um dos editais era para intercâmbio, nacional e um internacional. De pesquisa e artístico. E a contrapartida era simplesmente, eu acho que uma oficina depois, para você compartilhar o seu conhecimento, que você teve lá fora. Dessa experiência. É legal, então. Por isso que assim, é importante essas Não tem reuniões limite, de conselho, é a oportunidade de você sugerir editais também, sugerir pautas, né, para a sua área. A área em si, seria legal ter, se não tiver um representante do conselho lá indo na reunião, ninguém vai saber o que Ninguém vai lembrar, entendeu? Ninguém faz atividade sistêmica. Ninguém vai lembrar de pedir, gente, tem que ter um recurso aqui destinado ao edital para isso. Aí vocês falam assim, não, gente, tem essa arte aqui, a gente está desenvolvendo, então tem que ter esse olhar também. Os editais com recursos públicos. Tem alguma dúvida da gente dos outros editais? A gente vai falar sobre inscrição de uma forma geral, que tanto é aqueles que a gente já falou das empresas, como agora também desse daqui. Então, mais à frente, a gente verifica. Os editais da política, esses editais, né, eles vieram dentro da Lei Emergencial de Cultura, né, enquanto a gente estava passando pela pandemia, o primeiro foi da FNAB e um pouco mais para frente o da Gustavo. Eles vieram com o objetivo de sanar todo o prejuízo que a área cultural teve nesse período da pandemia, porque o nosso trabalho é direcionado para o público. Então, se uma vez você não consegue acessar esse público, né,
fica difícil você ter o seu retorno financeiro, o seu sustento. E eu nem falo do artista diretamente, eu falo até um pouco da parte técnica mesmo, né? Você falava bastante técnico de som, técnico de luz, né? E toda a equipe camareira, muita gente ficou desempregada, então houve a necessidade de se criar uma lei que poderia oferecer algum recurso dentro da sua área, não que você tivesse que sair da sua atividade cultural para poder se manter. Muitos fizeram isso, outros encontraram um meio termo ali, se mantêm talvez num emprego privado e continuam fazendo algumas coisas de cultura, e outros conseguiram se manter no trabalho somente com a área cultural. Então é sempre bom a gente lembrar disso. E que bom que veio e veio para ficar, né? Veio para ficar, porque ele utiliza recursos do fundo de cultura, que eu acho que nunca tinha sido usado. Não, estava parado há muitos anos esse recurso do É que nem todo o CMDCA, não sei se alguém aqui tem a possibilidade com o CMDCA. Não. O CMDCA é o Conselho de Cultura da Criança e do Adolescente, que tem muito recurso, muito dinheiro que entra, e é para manter projetos da iniciativa, né, privada, não da prefeitura nem nada, das organizações sociais. E é difícil sair. Saiu um edital em 2019, que a gente até participou, porque a gente faz trabalho com crianças e adolescentes. Eu sou até vice-presidente do CPCA. E aí a gente ganhou em 2019, foi usar no ano passado, que a gente tem muitos anos. Então, difícil que é. Mas aí a gente já vai lançar outro edital agora, para quem trabalha com criança e adolescente, é interessante também estar se inscrevendo no CPCA, gente. Porque tem essa possibilidade de participar desses editais, mas tem que estar inscrito lá do CPCA. Curiosidade, você falou que é difícil de utilizar o Recurso, Você chega para o setor público, né? Chega para a prefeitura, só fundo, no fundo da criança e adolescente, aí chegava aquele fundo da só cultura. tem todo o trâmite interno para poder abrir um edital, uma chamada pública. Isso é bem demorado dentro do setor público, porque passa por muitas setores. E aí, mas tem, entendeu? O negócio é eles precisam cumprir, eles não podem devolver dinheiro. E aí, mas tem essa questão da demora. Mas é um conceito que tem bastante recursos. Então, eu vou ter. Dos editais da Paulo Gustavo e da Aldilane. Você pode acessar as informações diretamente no canal da Cultura. Aqui em Resende agora tem, né? Nós temos uma Secretaria de Cultura, não é só a Fundação, a Fundação também e a Secretaria de Cultura. Então, por ali vocês conseguem ter uma das publicações, quando abrir os próximos editais desse perfil, né? Da Aldilane ou da Paulo Gustavo. Outros meios dentro dos conselhos de cultura, como já foi falado, grupos de WhatsApp da nossa região e por aí vai. É importante a gente estar sempre em contato com outros fazedores de cultura para ter essa troca mesmo, porque às vezes um fica sabendo da informação antes de você. Então, se você não tem esse hábito de falar com as pessoas, talvez você fique sabendo no último dia de inscrição. E aí o seu projeto fica todo atravessado. Né? A gente deu tempo de organizar. Tem dois grupos de WhatsApp muito importantes. A gente tem o Médio Paraíba, tem sempre informações, não sei se vocês estão. Depois a gente passa para vocês, depois a gente tem um telefone, vocês todos receberam uma confirmação? Eu mandei mensagem. Então, aí manda para eles também essa entrada dos grupos, não sei se tem link. Eu vou ver com eles, vou perguntar. É Médio Paraíba. E tem o daqui, a Agenda Cultural de Resende, que funciona bem também. Vocês estão lá na Agenda Cultural? É que isso, né? Então, você falou o negócio de estar trocando informações. Esse mesmo que você tem no início, que a gente estava como suplente, a gente só ficou sabendo que entrou, porque uma menina que também tinha participado, ela já tinha entrado, ela falou, ei, você deu uma olhadinha já? Eu falei, não, pô, olha já oficial, vocês entraram? A gente não sabia. Porque como já tinha foi depois de um ano que a gente, tipo, já foi, né? Dessa primeira, ninguém vai dar tanto mole, assim, para ser desclassificado e chegar na gente. Então, a gente só faltava, acho que 5 dias, né? Faltava um pouquinho de tempo, assim, para encerrar alguma coisa. É pra ser mesmo. É pra ser. Gente, essa rede não é, você tá sempre em contato, porque se não fosse ela ter me ligado e falar, não, porque a gente vocês entraram. A rede de contato, gente, é muito importante. Essa comunicação com seus pares, na cultura, isso que fortalece a gente. Tem que estar participando das reuniões, vai de vez em quando na reunião do Conselho de Cultura, entendeu? A gente não tem direito a voto, mas a gente pode dar um pitaco, dar uma opinião, dar uma sugestão, entendeu? Essas reuniões que agora é segunda-feira que vai ter, né? É 15 horas no espaço dele. Isso, gente, é muito importante, porque aí vocês fazem ali, fazem o network, fazem os contatos, essa rede, né? E se fortalecem, ficam sabendo de informações, até que salvou o edital. E foi a Amanda, que eu acho Acontece isso, a gente faz inscrição para o edital, aí a primeira resposta você é negativa, fala, não, tô fora. Tem a menor chance, você abandona aquilo. A gente tem essa ainda, eles não mandam, né? Dificilmente mandam, olha, o WhatsApp, e-mail, né? A gente tem que acompanhar. A responsabilidade do Estado, então, é pela plataforma, né? Desenvolve Cultura, você acompanha todo o seu processo ali. Mas nem por ali. Vai que você entra todo dia na plataforma, gente. Assim que você vê o projeto, tem que colocar com prioridade acompanhando. Porque pode parecer dirigência, partido, nós ganhamos como coletivo. Nós não temos CNPJ, não temos a nossa matriz é Barra Mansa, que é uma filial, e nós não temos nenhum partido. Mas lá poderia ser coletivo. Então, como a gente já tem uma estrutura de coletivos lá desde 2021, 22, né, que funciona lá, aí a gente pode inscrever e nós também conseguimos bolsa de cultura lá. Isso. No caso, se a pessoa não quiser, se pegar a perna e não quiser o projeto, aí depois nos próximos editais, essa pessoa não pode mais participar. Não pode participar. Pela lei do município, ela fica tipo inadimplente. Então ela fica impossibilitada de participar de outras seleções. Eu acho que até prejudica fazer uma coisa. Ela envolve. Pode ser, se tiver previsto no edital, pode ocorrer a exigência dela devolver uma porcentagem do recurso que ela recebeu. Aí se tiver previsto no edital. A prestação de contas
ela é complexa também, assim, nunca é fácil, complexa não, mas nunca é fácil, mas para esses editais ela é mais tranquila. Eles buscaram facilitar sabendo que são artistas que vivem da sua arte, né? E que realmente, gente, às vezes é complicado ser técnico e administrativo, porque você precisa, na hora de fazer edital, ser o administrativo, ser o financeiro, né? Então, com esse entendimento, eles buscaram facilitar ao máximo a compensação, mas ela existe, né? Ela é necessária. Eles até facilitam, você pode não ser nota fiscal, porque o resto é tudo nota fiscal, as prestações de contas. Pode ser recibo, não, você precisa ser com CNPJ, não. E você às vezes pode contratar um serviço, não, quando você contratar um serviço pode ser um recibo, não precisa ser uma nota fiscal, porque outras prestações exigem recibo, nota fiscal em nome de você, que está com recurso e pagou para a pessoa. Isso, o Estado, por exemplo, não tem como ser diferente, é nota fiscal, não pode ir recibo. Mas no município nem sempre. Agora, essas editais do Binário e da Paulo Gustavo, elas permitem que seja recibo. Agora, uma coisa que é importante vocês pensarem é, se você faz a sua inscrição no edital como pessoa física, e você declara imposto de renda, você só vai conseguir comprovar que aquele dinheiro que você recebeu não foi utilizado em benefício próprio se você mostrar como que você pagou, para que você for declarar. Então, nota fiscal é sempre a melhor forma. Sempre a melhor forma, tá certíssima. Sempre a melhor forma. O recibo é ali, na contratação daquele profissional indispensável e que não tem nota. Aí você faz o recibo. Mas fora isso, nota fiscal sempre, tá, gente? É um direito. Pergunta bem, parece que uma pessoa que participa do mercado cultural recebe esse sentido, dependendo do montante, deve declarar o próprio imposto, isso? Ou não, Não é um dinheiro que você precisa declarar. Mas, como ele caiu na sua conta, e se você é uma pessoa que já declara anualmente imposto de renda, vai conversar com o seu contador para ver se você precisa comprovar as saídas dele. Então, isso em mente, quem procura procurar culturais é interessante ter isso em mente. É bom. Se dentro da sua renda você declara já anualmente imposto de renda. Se você nunca precisou declarar, nesse caso não. Tá? Eu acho que o valor, ele tipo assim, para quem, no caso da Irmã, que era 5 mil para quem era oficina e 10 mil para as ações culturais. E esse valor não cai no custo. Não cai, ele fala para os valores maiores mesmo. Igual da Paulo Gustavo, que teve do audiovisual, tiveram editais ali de 60 mil, 70 mil, pessoas recebendo na conta de pessoa física. Tem que pensar nisso, né? Até mesmo como MEI, porque o MEI também tem um limite, é orçamentário, você pode ter durante o ano. Se você extrapolar, automaticamente você vira microempresa. Isso. Sem querer, você não pediu por isso, né? Mas você passou. É um cadastro bem extenso que você precisa fazer na plataforma do Cultura Viva, e aí eles abrem um prazo para avaliar, agora está bem rápido em torno desse prazo, e aí você apresenta uma série de documentos, anexa, comprovantes ali da sua atuação dentro desse período, e ficando tudo ok, você recebe o título de ponto de cultura. Esse título, ele permite que você participe de editais, como esse foi o da BNAB, específico para o ponto de cultura, e são verbas normalmente direcionadas à manutenção das atividades que já acontecem. Já era ponto de cultura, poderia participar, porque esse movimento acho que começou em, quando a gente foi a primeira vez ponto de cultura, foi em 2009. É assim, a gente recebeu recurso durante 3 anos, depois parou. A gente não perde o título de ponto de cultura, tá? Mas assim, recurso não vinha mais, acabou. Foi 3 anos, assim, simbólico, e depois a gente não ganhou mais. Assim, não veio mais recurso. Agora, de uns tempos pra cá, abriu-se para novos pontos de cultura, coisa também que não estava aberto, era muito mais complexo ser ponto de cultura antes. Era um edital, assim, sabe, muito complexo. Agora não, você pode se declarar assim, ponto de cultura, se você tem uma carta dos pontos de cultura da sua região te reconhecendo como uma organização formal ou informal, tá? Isso é importante, gente, não precisa ser CNPJ, pode ser informal. Como uma organização que contribui, né, por mais de 2 anos para a cultura da sua cidade, de forma ininterrupta e tal, aí você se declarando e preenchendo mais algumas questões no seu currículo, tudo que você executa, você pode ganhar essa chancela também de ponto de cultura e ninguém mais tira. Pode não vir sempre dinheiro, mas pelo menos você tem uma chancela. É uma credibilidade, é mais uma questão, uma coisa para o seu currículo, né, para você ter. E assim, os pontos de cultura trabalham em rede também. Isso é muito legal, porque assim, se comunicam, se ajudam, se apoiam, é muito importante também. Isso. E esse edital, né, destacar que ponto de cultura não é pessoa, né? É a atividade, é o grupo, é o coletivo, é a instituição social, cultural. Isso que é o ponto de cultura. Enquanto pessoa física, você não consegue se cadastrar. Necessariamente tem que ter mais de 2 3 pessoas envolvidas. E atividades acontecendo. Comprovado que acontecem, né? E uma carta também do Secretário de Cultura, da Fundação de Cultura, sempre ajuda. Assim, conhece as instituições, né? Que conhecem o seu trabalho. Sim. Enquanto atividade dessas comprovações. Porque a pessoa jurídica tem que ser sem fins lucrativos, se você for ponto de cultura. Aí você não pode usar o seu CNPJ. A não ser que você crie uma associação CNPJ, mas aí tem aquela limitação dos 2 anos de atividade. Que executa. Então, tem uma parte de recursos da prefeitura, através do de eventos, né, da Secretaria de Eventos, e outra que eu acho que a pessoa que ganha para executar, ela pode procurar através das leis de incentivo, e a prefeitura ajuda a captar. Porque o mais difícil das leis de incentivo, gente, é captar. Agora, uma prefeitura pedindo, eu tenho interesse nesse projeto, você não quer patrocinar? É diferente eu chegar lá e falar assim, você quer patrocinar o projeto? Então, assim, por isso que eu tenho mais chance de fazer um evento daquele porte, daquele tamanho. Esses shows que vem na mão geralmente são através das leis de incentivo à cultura, que foram realizados por último ano, pelo menos eu acho que foram. Através das leis de incentivo. Oi? Eu acho que a Gustavo está patrocinando, não também está patrocinando, pode? Então, aí eles
procura os grandes parceiros. Mas tem empresa igual, mas assim, quando também ficar presente, mas é como se fosse patrocinador do marketing. Sim, não deve ser sim, é um patrocinador máximo. Então deve ser já um combinado com a prefeitura que sim, tem umas empresas que se disponibilizam. Olha, qual é o investimento que você gostaria que fizesse na cidade? Né? Se tem uma boa relação com a prefeitura, tem essa conversa aí. Não tem nada contra, assim, não tem nada contra a lei com isso. Porque é uma empresa que está chegando aqui, que quer É um retorno para a população. que quer dar um retorno para a população e deixa que a prefeitura escolha. Então, por exemplo, o patrocínio máximo deve ser da Volkswagen, das empresas que estão aqui sediadas na cidade. Né? Com solicitação da prefeitura, por entender que é um evento maior, que a prefeitura, né, gostaria de ter um incentivo ali, mas eles não deixam de investir de outra forma. Por exemplo, a Volkswagen não deixa de investir. Né? Ela está sempre abrindo os editais para tentar contemplar alguns projetos sociais e culturais aqui esportivos aqui da região. Eles fazem isso. Quando eu participo do edital, qual é esse que a gente participou? Do Estado Estadual. Eu posso ir atrás do patrocínio direto? Eu posso complementar, por exemplo, a gente está gravando um documentário do Mantiqueiro, né? E mais você faz a planilha orçamentária ali, você faz uma previsão. Aí, na realidade mesmo, até porque foi um ano de atraso, então ele ficou desatualizado. Então, agora falta dinheiro para algumas coisas que a gente gostaria. Então, está vendo assim que secando o máximo que dá, então tem coisas que está faltando. Eu posso buscar patrocínio direto? Tipo, eu tenho a lei, mas aí eu busco, por exemplo, a ArcelorMittal, eu vou atrás dela para ver se ela quer para um patrocinador direto, mesmo que eu tenha um edital, eu posso fazer isso? Pode. Então, os apoios, eu acho que não sei se comunga com outra lei. Não, com recurso financeiro? Sim, não, mas assim, se você pode juntar duas vezes, porque aí você vai ter que botar logo do, por exemplo, se você for através da Lei Rouanet, não, é patrocínio direto. Patrocínio direto sem ser através das leis sem disso. Então pode, bota com uma lei já do estadual que eu estou, aí busco patrocínio. Sim, aí Porque se você entra no edital da Paulo Gustavo, tinha um campo onde você informava outras fontes. Né? Você pede um valor daquele edital, que aquele edital está oferecendo, sei lá, 30 mil, e aí tem lá outras fontes, que é quando você pode indicar se você vai receber outros recursos. Caso você, naquela, você soubesse, né? Mas pode ser posterior. Por exemplo, como o nosso, né, a gente já que não ia precisar, e aí tudo subiu muito de preço, ficou atrasado na planilha. Aí agora, se eu buscar um patrocínio agora, aí na prestação de conta que eu vou colocar, que eu consegui, e eu tenho que repassar algum dinheiro desse para o Estado? Não. Mas é bom, sabe o quê, gente? Assim, não é obrigatório, mas é bom você estar sempre remetendo as mudanças do teu projeto a quem possa aprovar. Dá uma aprovação, porque você está respaldada. Né? Olha, eu vou ter mais esse apoio e tudo mais. Assim, ok, mudei meu cronograma, eu mudei pouquinha coisa, mas assim, manda para aprovação o ok deles, né? A gente aqui tem uma comunicação muito próxima com a Fundação da Secretaria de Cultura. Assim, deles responderem a tempo, com rapidez. Então é bom, gente, qualquer mudança, botar lá. Eu, por exemplo, não estava pedindo, mas eu mandei as artes para aprovação, de alguns os editais sim, eles pedem, mas outros mais simples eles não pediram, mas eu mando a arte para aprovação, mando texto. Então assim, tá ok. E aí você não vai ter problema nenhum depois. Mas, por exemplo, eu coloco, se eu conseguir, né, se vocês quiserem conseguir, eu coloco como patrocínio, não como apoio. Pode colocar apoio, se você conseguir. Pode dividir a mesma chancela, não tem problema. É só você lembrar da ordem da barra de lobo, que é obrigatória, né? Igual, por exemplo, essa da PNAB tem o Ministério da Cultura, que tem que ser sempre o último, né? Não pode ter ninguém depois dele. A logo da PNAB vem logo no início, sem nenhuma chancela. Assim, eu tô perguntando porque, na minha cabeça, quer dizer, tá certo, né? Eu já colocado assim, patrocínio é quando, se eu conseguir que entrasse em dinheiro. O apoio é quando a pessoa me oferecesse uma coisa que eu não precisasse pagar. E o parceiro, tipo, ele me ofereceu uma coisa e eu vou oferecer outra e troco pra ele. Aí, por exemplo, por que eu tento isso? Porque no apoio, a gente conseguiu um hotel Biller em Visconde de Mauá, eles agora estão dando um apoio pra gente, quando a gente precisa subir pra gravar lá, e eu precisar de um lugar pra dormir, eles me cedem um lugar pra dormir. Então, assim, eles não me cobram nada, não é com dinheiro, eles também não dão dinheiro nenhum, então eu considero como apoio. E aí, eu tenho que citar também na prestação de conta que ele entrou como apoio, ou eu posso só colocar logo? Na barra de logo. Mas não precisa na planilha financeira citar eles? Não, porque não tem nenhuma relação com a tituladora. Mas manda a aprovação a sua vaga de lucro, isso é muito importante. Eles aprovarem que você vai divulgar. Como você vai divulgar? Eles não vão opinar, né, no caso, por exemplo, na arte. Na arte, isso eles não nem podem, na verdade, opinar, mas eles podem falar sobre a aprovação da barra de logo que cabe a eles. Então, por exemplo, Prefeitura, Secretaria de Cultura, eles podem falar da barra de logo do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, aumenta, diminui, distância, está na ordem errada, isso tudo ele pode falar. Agora, sobre a logo do seu apoio, isso eles não podem falar nada, a não ser que ela seja localizada errada. Maior que a dele, eles podem questionar isso. Mas então eu não teria nenhum problema de falar assim, eu falando da leitura do Estado, né? Paulo Gustavo aí falar assim, não poderia ter eles, que o patrocinador master somos nós, não poderia ter eles. Não tem problema. Porque mesmo ele não me mandando dinheiro, entendeu? A preocupação que era assim, falar depois, não, a logo do vídeo não pode entrar. Aí eu já tenho que conversar, com a propriedade, pode passar, mas é que a beleza falou. Manda para aprovação. Se você vai mudar sua planilha orçamentária, manda para aprovação também. Tem uma nova aplicação. Até falar que a gente coloca no vídeo, por exemplo, são locais diferentes, né? Dos patrocínios não, os apoios, né? Isso. Os outros tem mais apoio do Estado. Isso, tem uma regra. E tem umas medidas sim, também. Você fala que vai máximo à direita, né? Isso. Também tem diferença, né? Se é uma arte para rede social, se é um material impresso, isso tudo vai mudando. Mas lá no manual costuma ter tudo direitinho.
e manda para aprovação. Né? Só um recorte nessa coisa de logo aí que é importante. Você tem uma empresa, Thiago, assim, a gente tem empresa também, sempre que a gente está em algum projeto, a gente tenta incluir nossa logo na barra de logo, porque isso já é pontuado para alguns editais, entendeu? É uma maneira de você complementar, assim. Se você tem uma empresa e puder colocar sua carinha ali, sempre é legal. Importantíssimo. Esse aqui é o próximo cronograma, né, da PNAB, nesse segundo ciclo. Então agora a gente está em junho e está exatamente na etapa de consulta pública, que é o que vai ter aqui em Resende agora. Que é o momento exatamente daquela construção da ideia dos editais, do que fazer com esse dinheiro, quanto que vem, né? E apesar de ser público, tá? Essa coisa de valores é sempre da pecado igual é descobrir quanto que cada município vai receber. E aí, por enquanto, está nessa aí agora, em 1º de julho, a aferição dos 60%. Então, o calendário, o cronograma, ele só está indo até julho. Ainda não tem nada definido para frente, de agosto para frente. Aí, vamos lá. Passos para a inscrição. Passos para a inscrição. Eles têm que ser 14 que a gente pegou até agora, tá, gente? Posso ler? Abra uma chave direito. Ó, vamos dizer que eu venho bem abaixo, tá, gente? Eu sei que muita gente aqui já sabe, pode dar aula, mas assim, é para aquelas pessoas que realmente estão também começando agora, que a gente vai publicar isso depois, então é importante lembrar e para facilitar. Abra uma pasta para cada edital com o nome e prazo de encerramento. Você quer que eu fale e você já faz um comentário assim? Não, pode ler. Leia todo o edital, grife informações-chave do regulamento, como foto do edital, anexos que deverão ser preenchidos, documentação que deverá ser anexada. Informe-se sobre os critérios de seleção e de pontuação dos quesitos de maior relevância. Procure canais de comunicação para tirar dúvidas ou se será encontro e tutorial para auxiliar no passo a passo da inscrição. Salve os anexos, comunicados, erratas e retificações. Continua? Isso eu acho que é bem fácil, né, gente? Isso é uma organização mesmo interna, do preparativo para isso. Para iniciar mesmo. Dicas importantes. Conheça a ficha de inscrição completa, mesmo que ela seja online. Procure saber se tem um modelo em arquivo. É muito mais fácil você fazer sua inscrição em Word para ler e reler e modificar sempre que necessário antes de enviar. É importante você também contar com um membro da sua equipe ou parceiro para que ele possa analisar a inscrição antes do envio e dar sugestões. Algumas inscrições online não permitem que você passe para outra tela de etapa sem terminar a primeira. Neste caso, você precisa ter bastante tempo hábil para efetuar a primeira parte e verificar logo as próximas informações que serão necessárias. Podem conter solicitações mais complexas de preencher em cima da hora, como, por exemplo, anexar vídeos, planilhas e dados estatísticos. Porque às vezes eles pedem um depoimento que você tem que gravar com uma pessoa da sua equipe, e é bom você conhecer exatamente, do começo ao fim, a ficha de inscrição, para não ser pego de surpresa. Tem uns que são mais complicados, mas não são nem mais tão utilizados, assim, porque realmente é muito complicado. Você tem que preencher a primeira fase, depois para outra, você não sabe nem o que te aguarda na próxima etapa. Né? Mas a maioria deles disponibiliza em Word, você preenche com calma, antes de sentar para, né, realmente escrever no site, onde eles estão disponibilizando. O da Petrobras e da Eletrobras é um caso desse, né? Você vai abrindo para preencher e aí vão surgindo umas perguntas que não tinha no modelo do formulário. Sim, porque aí você abre, né, você bota sim, ou se você botar não uma pergunta, aí tem né, mais uma pergunta relacionada ao seu sim ou não que você deu. Né? Então, se tiver algum formulário que a resposta é sim ou não, sempre já pensa na justificativa daquilo para antecipar. Cada pessoa tem sua forma de se organizar, gente. A gente faz isso mais ou menos, coloca o nome do edital, o prazo, porque às vezes, né, tanta coisa na cabeça, botou na agenda, não botou na agenda. Então ele está com prazo, você sabe para você se organizar. Isso. Em todas as buscas por editais, a escolha de em qual você gostaria de se inscrever sempre leva em conta descrição do objeto do edital, a quem se destina, você se enquadra. Qual será o recurso ou premiação? Vem de encontro ao que você busca? Existem possíveis impedimentos que podem inviabilizar sua inscrição? O edital está aberto em sua localidade ou área de abrangência? Apresenta tempo hábil para sua inscrição com prazo confortável para possíveis imprevistos? Dicas importantes. Tenha seu projeto descrito com todas as etapas geralmente solicitadas nos editais, como apresentação, objetivos, justificativas, etapas de trabalho, público-alvo, entre outras informações finais de sua proposta. As solicitações de informações de cada edital podem variar bastante, porém, tenha sempre prontas informações básicas, além da importância de seu projeto cultural descrito, que serve como um instrumento de planejamento, gestão, controle e auxílio na avaliação final da execução. Essa é a primeira parte mesmo para que a gente falou, né? De você focar, você ir no seu foco, né? Porque você, quando começar a pesquisar sobre editais, para quem, né, não faz isso, vai ver que tem um mundo, gente, assim, de possibilidades, tem mesmo. Mas assim, começar mesmo pelo aquele que se enquadra mais dentro daquilo que você está se propondo, né, na sua área de atuação. Se, por exemplo, essa questão de de ponto que você busca, como a gente já disse, se é um prêmio, ou se é só uma doação, ou se é uma capacitação, vem de ponto que você está precisando naquele momento. Então é mesmo só fazer uma triagem, tá? Mas aí, como a gente também já falou, se achar um aí que vocês se encantem, se acha esse aí, é o que eu gostaria de participar, mesmo que não venha de encontro, né, muitos desses levantamentos aí. Não preenche todas as perguntas. É isso. É aquela coisa tem muito do instinto, gente. Eu acho que essa questão, quando a gente é artista também, trabalha com editais, essa parte mais burocrática, tem que também deixar a gente se levar também pelo nosso conhecimento, assim, feeling, né, de artista. Acabou só um pouquinho, Cris.
Essa questão de escrever o projeto, já tem escrito, porque às vezes a gente tem na cabeça, vamos criar um edital para colocar em prática. Gente, procura não fazer isso, procura já fazer um projeto base, porque olha só, os editais são completamente diferentes. Uma pergunta que tem um, não tem o outro. E assim, é sempre, né, às vezes umas perguntas surpreendem a gente, né, que a gente nunca tinha nem pensado em parar. Mas assim, é bom ter uma base pelo menos, já com uma descrição assim, do projeto, objetivo, justificativa, que isso seja construído com seus pares, com o seu grupo, com o seu parceiro, né? Porque às vezes tem artistas que são solos, mas mesmo assim tem ali entre seus pares alguém que pode estar colaborando também. Então é um momento que a gente fala, se você também direcionar isso, o que eu quero fazer, que aparecem algumas dúvidas que você coloca no papel, né? Suas metas, seus objetivos, metodologia que você vai utilizar para alcançar seus objetivos. Então isso é importante, porque nesse momento, antes de ter um edital te pressionando, você está parando com calma para pensar em algumas coisas que são essenciais para manter, que vão manter que vão fazer com que você coloque seu projeto em prática e que ele se perpetue também, né? E que tenha desdobramentos, baseado naquele modelo que você de organização que você fez a princípio. Dicas finais. Utilize como base um modelo de inscrição já pronto para não ter que partir do zero. Elabore uma agenda com datas já conhecidas de lançamento de editais, muitos deles costumam se repetir anualmente no mesmo período. Procure primeiramente os editais onde seu projeto se encaixe. Inicialmente, opte por esses editais, mas se verificar que tem condições e prazos para adaptar seu projeto ou escrever um novo, é válido. Atenção às contrapartidas, que terá que se comprometer, a maioria está pré-relacionada no regulamento. Verifique se possui toda a documentação exigida e, no caso da pessoa jurídica, mantenha suas certidões sempre atualizadas. Podem ser necessárias repentinamente e algumas têm prazo para emissão. Deixa eu só falar das contrapartidas, gente, isso é muito importante. Porque as contrapartidas que você se compromete, ou num edital de uma grande empresa, às vezes eles vêm até depois que você ganha o edital, você vem uma relação de contrapartidas. A gente tem no projeto um setor de acompanhamento de contrapartidas, tá? Porque é muito importante, a gente relaciona todas elas. Se a gente tem, por exemplo, um projeto aprovado numa lei de incentivo à cultura, e esse projeto ganhou um patrocínio, por exemplo, agora da Unital, e a gente se comprometeu com algumas coisas aqui, quando a gente escreveu o projeto, foi aprovado na lei de incentivo, e se comprometeu com outras 1000 coisas aqui com o patrocinador. Então, gente, essa relação tem que estar sempre em mente sua e quando você trabalha em equipe também. Porque isso te dá muita credibilidade, vai fazer com que essa empresa, a gente, por exemplo, a Votorantim, antes era a Votorantim, ele patrocinava a gente direto, por lei de incentivo, depois quando eles não tinham dinheiro, eles davam dinheiro próprio. Por quê? A gente atendia todas as contrapartidas que a gente se comprometia. Então também não se comprometam com coisas que vocês não conseguem se realizar. Vocês sabem assim, né? Porque não tem quase a mesma vontade da gente. A gente sabe que não tem perna para tanta coisa. Então não se comprometer, negociar, para não se comprometer com contrapartidas que você não pode realizar, porque o que você se compromete, você realiza. Tá? Porque é flexível também, né? Porque, como a Teresa falou, às vezes quando você escreve um projeto na lei de incentivo, você já diz ali quais são as contrapartidas possíveis. Só que aí vem o patrocinador e pede outras que de repente você não tinha previsto. Mas a gente não pode ser totalmente rígido nisso, porque fecha a oportunidade. Então avalia, conversa, entra num consenso ali. O patrocinador diz que você pode, que você não pode, porque isso vai te dar credibilidade, gente, né? Tem que ser sincero. Mas aí como que faz? Porque quando a gente faz a planilha, aí você já conta com a sua contrapartida, né? Fala assim, no nosso caso, a exibição do filme, então eu vou montar um cinema itinerante, mas não tem um custo. Aí a pessoa lá fala assim, mas eu quero que você coloque a pipoca, o doce, você faça isso, coloca mais 10 coisas. Não, mas isso, as empresas, elas te dão, elas te informam antes. Quando vai envolver recurso, entendeu? Elas têm, não pode fazer isso, você tem responsabilidade. Não, quando envolve recurso, não pode, né? Ela já tem ali no seu edital. Então, o que vem algumas depois, por exemplo, assim, de acessibilidade, de abrir uma turma numa região que eles, por exemplo, no nosso caso, de abrir uma turma numa região que eles gostariam de atender, que tem interesse que se desenvolva aquela localidade, então isso vem depois. Tá? Agora, quando a questão de recurso, ele vem antes, porque não tem como, né? Exigir você, além do que você colocou na sua planilha, que estaria aprovado, e o recurso que ele passou, né? Ele direcionou. Você pode sugerir aonde colocar isso, onde passar. Isso, aconteceu isso no nosso projeto Festival de Cinema. A gente tinha, ali no edital mesmo, a gente colocou que a gente estaria disponível a negociar com a secretaria, na verdade, a secretaria da época, a associação, para a escolha dos locais. Então, isso aconteceu. Eles solicitaram para a gente locais que a gente não tinha colocado, né? E aí, mas assim, foi tudo num acordo muito tranquilo, e eu acho assim, como a gente na sinceridade, que a gente consegue, que a gente não consegue fazer, porque se você se compromete, depois é muito pior você se comprometer e você não executar. Às vezes você quer agradar e fala, não vou fazer tudo isso. E aí na prática mesmo não é viável, às vezes até financeiramente não tem como fazer aquilo, isso você não falou. Você fala, seria como se ambas as partes estão se ajudando para a construção do projeto. Isso. Porque a acessibilidade é uma das partes mais delicadas, a gente sabe da importância, mas assim, por exemplo, no setor de teatro, a gente fica na dúvida, pô, mas eu vou ter que botar legenda, mas eu vou ter que botar recurso para botar uma legenda, eu tenho que alguém que publica em Libras, e a gente fica... Você fala no básico que é o acesso mesmo ao espaço, né? Mas isso eu acho que a gente já deixa claro nos editais, que, por exemplo, tem alguns que dão, esses mesmos na binária, eles dão uma porcentagem, falou que você pode, que você tem só com acessibilidade, utilizar a acessibilidade. Alguns com comunicação, entendeu? Depende muito, você tem que se ater, você tem que prestar muita atenção nisso. O que vocês comprometeram 10% para comunicação 10%, comunicação 20%, pediram muito isso, acho que era 20% nos editais, né? 20%. Aí o que acontece? Mas assim, o que a gente fez? A gente colocou também compra de
de alguns, como é que chama aquele? Rampa, teria alguns materiais didáticos que fossem que remetessem à acessibilidade, que a gente ia precisar. Então, porque, né, a gente fez isso, um packet de livros, esse é uma coisa mais comum, mas a gente pode colocar também material gráfico, acessível, em braille, uma coisa assim, entendeu? Porque às vezes a gente tem dificuldade de colocar 20% do nosso projeto em acessibilidade. Não sei vocês, mas assim, a gente faz ações de acessibilidade, mas 20% do projeto é bastante. Então a gente colocou coisas que a gente poderia utilizar também no próximo e tudo mais, material didático, coisas que fiquem pra gente, né? Então a gente foi por esse caminho também. Na acessibilidade, eu e Xan tivemos uma experiência recente de um projeto lá em Barra Mansa, que era contemplado na FINAB. Lá a gente não é o proponente, né? A gente estava com uma equipe de produção e ajudamos a escrever o projeto. E ele previa a gravação de um vídeo e música, e músicas, e apresentações em instituições, como asilo, CAPS, residência, né? Então, e aí tinha toda essa questão, como a gente vai trabalhar a acessibilidade nesse ambiente dessa forma? Claro, vou trabalhar a legenda em libras numa apresentação de música, de quinteto, de metais, não faz sentido, né? Porque é instrumental, não tem ninguém cantando. Então, uma das formas foi levar uma mediadora inclusiva para acompanhar todos os eventos. O que é mediadora inclusiva? Se você está dentro de um ambiente como esse, por exemplo, é uma psicóloga, que é uma profissional que já atua dentro da área terapêutica, ela é uma pessoa que já tem bastante experiência com esse público, então ela acompanha todas as apresentações, faz o relacionamento institucional, exatamente porque ela trabalha nesse ambiente, ela já entende como funciona, e atende caso a gente tenha alguma demanda, alguma necessidade, porque a gente transita por espaço, nem todo mundo tem experiência em relacionar, então você precisa de uma pessoa capacitada realmente para estar fazendo esse meio. Então a mediadora inclusiva ainda não é muito utilizada, mas é um profissional que pode ser psicólogo, pode ser professor, se você estiver dentro da área educacional, e tem cursos dentro da área também que é possível fazer para você acompanhar esse tipo de atividade. E é considerado uma atividade de inclusão. Então esse dinheiro de repente que vem pode ser gasto com um profissional, não necessariamente coisas. No nosso case, esse que a gente está executando, a gente colocou a questão do autismo, né? Que às vezes a gente fala muito da pessoa que sente auditivo, visual, né? Mas a gente colocou uns abafadores. Porque aí a pessoa se identificar como autista, ela pode escutar forte na exibição quando a gente for fazer, e aí o som externo não vai incomodar, né? Então ela fica concentrada só ali. E a gente teve uma formação para a nossa equipe de trabalho, porque mais que a gente fale de acessibilidade, a gente não tem muita informação e não sabe lidar com a diversidade real. Então, você tem uma pessoa que a gente contratou, a nossa equipe, a gente começaram as gravações, a gente, como documentário, a gente não sabia quem encontrar. Então, até na própria entrevista, a gente poderia encontrar várias pessoas que teriam que ter um tratamento adequado, que a gente tivesse que saber se comportar. Né? Então, deu treinamento da gente. Então, uma parte a gente gastou com isso. Sim. Então, a pessoa é uma empresa que trabalha com vários tipos de deficiência, de diversidades diferentes. Então, fui lá preparar a nossa equipe para nos habilitar. Nossa, isso é muito interessante. Então, aí eu quis passar o citar contato também. a nossa equipe é ótima. Ela é que desenho mesmo. Olha que é bom. muito legal. Nem sabia que tinha. Ela trabalha para serviço para Fijan, então é pessoa que tem muita experiência. E então a questão do autismo, a gente tem uma noção, assim, tem algumas coisas que não se pode fazer, que se pode, né? A deficiente auditivo, quer dizer, o deficiente auditivo é surdo mesmo. Surdo, sim, é surdo. é. Não era deficiente, é surdo. Eu achava que eu estava falando de forma pejorativa para vocês pegarem. Não, é surdo mesmo. Então, até isso a gente teve que aprender, né? Porque a gente falta de informação. Então, a gente gastou com a capacitação da própria equipe e a questão do autismo, que foi na parte de acessibilidade, a gente ficou muito boa no estado. E a gente atribui até a questão que aqui a gente não vê muito falar do autismo, né? Quando vai falar de acessibilidade, é um público grande, até maior do que os usos. E assim, é difícil de falar, porque se a pessoa que ela não enxerga, você também não enxerga, a pessoa não escuta, você também não escuta. O autista, se ele não usar o condão, se identificar, dependendo do grau dele, você não sabe o que ele é. Então, aí acaba sendo mais negligencialidade. Então, a gente achou legal ter a equipe de capacitação por causa disso. Então, assim, eu estou até citando que é para poder divulgar um pouco a questão do autismo, né? Sim, desse trabalho e desse trabalho dela também. E ela é muito legal. E aí é a Luana, o nome dela, e o Kim, que foram os dois, foram um dia, a gente fez 3 dias de formação, 3 dias inteiros, né? E aí nós pegamos muita coisa, porque livro é muito difícil, não é tão fácil, a gente vai Mas comunicação a gente tem um professor de livros na nossa equipe, tá sendo legal. Tem um evento, até um outro exemplo nosso, só para eu fechar essa parte da acessibilidade, que é uma feira que a gente faz em Volta Redonda, né? A Luala já escutou, conhece eles também, que é a Feira Lab Mix. Então, dentro de uma feira de artesanato, fica um pouco também difícil a gente pensar na acessibilidade. Como que a gente resolveu essa questão? A gente colocou um ponto, que era chamado ponto de inclusão. Nele tinha a distribuição do protetor auricular e tinha uma professora, que é intérprete de Libras, e ela ficava ali a maior parte do evento para poder receber o público e dar todas as informações sobre o que estava acontecendo, onde estava, ela levava, explicava e tal. E no momento de contação de história, ela participava também como intérprete, fazendo a contação. E nós tivemos muitas surpresas com o público surdo que apareceu lá. Até criança, muito. Você eu gosto. E o surdo é um público que quando você faz, eles participam em peso, porque é o mundo surdo. A gente fez um espetáculo de linguagem da dança. Eles comparecem em peso, eles gostam de evento, só que eles têm dificuldade do acesso, eles não se comunicam. Então é muito difícil. Você vê que assim, na verdade, esse tipo
5% aí, né? Eles vêm para ajudar, porque faz você pensar e achar soluções, né? Coisa que você nunca tinha imaginado. É isso, obriga a gente a olhar Olhar para isso, é muito interessante. Pode ser que tenha uma pessoa ou outra que de repente fala, mas pra que essa porcentagem tão alta assim? Mas é exatamente para educar a gente a olhar esse lugar. E aos pouquinhos a gente está chegando nessa pessoa. E isso a gente coloca. A gente sabe que nunca é tipo, individual. vamos colocar, isso aqui vai dar no projeto, você controla legal. A gente de fato está chegando em quem precisa, né? E aos pouquinhos a gente vê lá em Alternador na feira mesmo, essa intérprete de língua, a gente tem uma época de intérprete. Essa é uma que a gente joga, porque ela leva alunos dela. Então a gente sabe que ela vai ajudar a divulgar e vai chegar. Aproximando mesmo, né? Porque antes sabia, sei lá, não sabia nada pra mim, mas agora tem, né? Isso é muito legal. A gente já são bem dias já. Vamos lá, rapidinho. Onde eu parei? Eu li essa parte? Atenção aos prazos de envio, deixa eu te Ah, falar. eu parei na contrapartida. Verifique se possui toda a documentação. Atenção aos prazos de envio e não deixe para a última hora. Qualquer entrada no último dia pode impedir sua inscrição, como a dificuldade em anexar um documento, por exemplo, ou outro problema que pode deixar sem tempo hábil para resolver. Tire suas dúvidas utilizando os meios disponíveis de contato relacionados no edital. Um quesito mal interpretado pode prejudicar sua indicação. Fique atento aos prazos de análise e resultado. Pode haver uma fase com diligências e, se você não estiver atento para responder o prazo, perderá a possibilidade de continuar concorrendo. Quase. Na verdade, às vezes tem diligências específicas para o seu projeto, né? Que você tem que responder a tempo, ou tem essa questão aí, que você poderia estar, né? Se você concorda ou não, eles colocam para você, se você concorda ou não, foi dada para você em alguns quesitos. Você pode recorrer. Então, não perder esse prazo é muito importante também. Por exemplo, aqui no caso, quando a gente escreve nessa lei, o ideal é assim, mandar um e-mail só, porque eu fiquei sabendo que você tem que imprimir tudo e levar lá. Não, depende, é onde você isso no edital. Se você tem que entregar de forma física, online. Eu achei que está falando sobre isso, especificamente presente, não existe recurso. Não, existe uma forma como Estado. Então você que mandou seu primeiro e-mail, as pessoas enviaram, não receberam uma confirmação de inscrição. É isso? Na cultura, eles têm uma licença de receber o que a gente está mandando, assim, tipo, licença computador do Estado. O e-mail? A gente ficou fora por causa disso, porque simplesmente falaram que não tinha recebido o nosso e-mail. Você manda e-mail e você recebe e-mail. Aí você não sabe, nunca sabe. Aqui, isso aqui foi assim, em Barra Mansa é uma plataforma que você vai lançando todos os dados, que aliás é bem chatinho de trabalhar, né? Essa foi bem delicada. Porque você não consegue mudar de página sem ter um dos casos, você não consegue mudar de página sem ter preenchido a outra completamente, e tem que ficar lembrando de salvar, senão você vai perder todas as informações. Esse foi um Aquela caso. descrição de uma vez essa é pior. Aquela que você tem que pegar assim, não salva. Não salva. Você tem que fazer tudo de uma vez e vai enviar. Vai enviar, barra só o meu pedacinho. Não, vários com esse problema. E é uma plataforma que você não recebe o retorno se tá ok. Você envia, dificilmente recebe. Assim, só essas grandes empresas tem número, tem uma mensagem, mas essa plataforma mesmo não falou nada pra gente. Nem sabia se tinha isso. A de Volta Redonda foi pelo Google Forms. Então você pelo menos recebia ali o que você preencheu. Quando você coloca a opção de receber, tem que lembrar disso. Marcar para poder receber suas respostas por e-mail. Senão você envia e depois você. Mas tem para ser o formato para enviar. Se está acontecendo isso aqui, eu não indico assim, porque pra gente não aconteceu, mas você coloca no e-mail com aquele recebido, né? Se a pessoa leu, você recebe o retorno que ela pelo menos abriu o seu e-mail. Ou vai lá, gente, né? Vai lá você recebeu. Agora, quem entregar fisicamente, eu acho que não precisa, só se. Tem um cara que passou que falou pra mim que ele manda e-mail, mas não sei, ele imprime e leva lá pra Mas é uma coisa assim, pode ser, eles estão aceitando, porque tem gente que não aceita. Não aceita. Pode ter um processo administrativo no protocolo, talvez agora. Pelo menos ligar para lá e falar assim, ó, Receber? você recebeu A sorte é que eles são acessíveis, você consegue chegar lá e perguntar se recebeu o e-mail, né? Não, mas a gente vai pra outra parte, né? Porque assim, você manda um e-mail. Recebeu o e-mail, aí eles falam assim, sim, recebi, mas quem vai receber sou eu, os parceiristas. Não, mas aí é a avaliação do projeto. Pelo menos já chegou. Mas chegou. Você chegou lá. Isso, né? Aí fica meio assim, sabe? Será que eles não receberam o e-mail? Será que eles não mandaram o e-mail dos parceiristas? Pela resposta que ela te deu, eu entendi que ela recebeu o seu e-mail. Ela só não pode falar do resultado porque ela não avalia. É que aqui recente acontecido assim, vou falar do que aconteceu com a gente, né? A gente, nesse do Paulo Gustavo, eu entrei com um projeto com o CPF e entramos com outro com o CNPJ, porque o edital permitia fazer isso, entrar com pessoa física e o CNPJ. Aí a gente fez um projeto com o CNPJ e o Thiago enviou, e eu fiz com o CPF e enviei. Não, mas ele enviou um da empresa e enviei para o meu pessoal. No meu pessoal, ele perguntou se recebeu alguma confirmação, eu falei, não, deve ser assim mesmo. Aí passou um tempo, eu recebi resposta e ele não. Saiu a lista do. Eu tinha sido classificado e ele não. Aí a gente foi procurar saber o que tinha acontecido. Aí o dele nem chegou. O e-mail dele nem chegou lá, eles não receberam. Aí depois disso, a gente conversou, tudo lá, no Audibem, agora já a gente recebe, né? Seu e-mail chega lá, aí eles mandam de volta, falando e tal. Então até o pessoal tem, acho que mais isso por causa desse do Paulo Gustavo. E a gente não teve chance de concorrer com o projeto, porque se ele nem chega, é diferente. Se você manda e você não é aprovado. Você tem a chance de concorrer. Mas assim, agora nessas reuniões, é um momento que fala assim, olha, o sistema não está funcionando direito, a gente precisa ter uma comprovação de que vocês receberam o nosso e-mail. Senão eu vou pegar o meu projeto, vou levar
nessa última reunião até citava do objetivo, mas é interessante, que não ia ocorrer esse erro. Eu vou deixar essa questão do problema. Você entra lá, depois faz tudo lá, e aí manda e você recebe, que não tem como dar errado. Mas no caso da estricção, É uma ótima novidade para os municípios, né, gente? Assim, cada um está fazendo o seu processo e todos eles estão apresentando algumas dificuldades, né? Mas eu acho que nesse momento das reuniões é que é importante levantar essas questões que aconteceu e como não acontecer novamente, né? Eles também estavam mandando e-mail pra gente. A gente mandava, recebia, eles mandavam. Quando a gente conversou lá, foi lá, pelo menos uma informação do e-mail você tem que colocar, porque não é possível, você manda e-mail e simplesmente fala que não recebeu. Se a pessoa você mandar antes de encerrar o prazo, você viu que não chegou, você tem que correr atrás, enviar de novo, imprimir, levar pessoalmente, né? Isso mesmo, prazo, se a restrição é até dia 20. Você manda o e-mail dia 20, aí você fala que não recebeu esse e-mail, mas eu não consegui enviar o e-mail, porque já deve ser prazo, provavelmente já. Mas aí não pode se responsabilizar. Mas se foi uma coisa recorrente, você tem que mudar a situação. Gente, a gente vai fazer uma dinâmica com vocês. Eu não sei se vocês teriam, porque a gente já estourou o prazo. A gente ia mostrar, quer dizer, vamos mostrar. Eu vou mostrar o formulário, o modelo de edital. Esse edital eu deixei impresso aqui, e aí vocês vão passando e mostrando para o colega do lado, eu deixei só 2, tá? Isso é só para dar uma ideia de edital para quem nunca viu. Só porque dá para ela nunca viu. Esse edital é o edital da FUNAP, né, Tereza? É um tipo. É o edital de 2022, que é de dança. Por que eu estou mostrando esse edital? É um edital simples da FUNAP. Ele é bem basiquinho, com poucas perguntas, poucas exigências. Então é mais fácil de repente, estar pensando. Claro que como é um edital do Estado, ele é bem concorrido, mas é um bom exercício. E se passar, maravilha, mas é bom. Mas esse é antigo, é só ver um modelo, assim, para quem nunca tinha visto, a gente imprimiu 2 para pessoas se familiarizarem. Isso. A outra, que eu não imprimi, que eu vou mostrar aqui para vocês, é um formulário de inscrição CAD desse mesmo edital. E a gente ia fazer um preenchimento de planilha financeira, como dinâmica. Vocês têm tempo para ficar para a gente fazer isso, gente? Se alguém tiver algum compromisso. É que nós vimos que a maioria aqui das dúvidas era relacionada à planilha orçamentária. Né? Como vocês preencheram a inscrição, uma boa parte ali estava falando da dúvida na planilha. Esse exercício da planilha também, a gente pode, de repente, se quiser, por causa do tempo, deixa com eles e aí a gente, de repente, vai conversando pelo WhatsApp. Mas é só um exercício mesmo, é só para quem ainda tem dificuldade com as colunas, o que significa cada item, por exemplo, grupo de despesa, quantidade de unidade, valor unitário, aquele que eu te falei, recursos proponentes e ofer, né, que aí são outras fontes, separado para o pessoal. Vocês querem fazer isso aqui, a gente tira as dúvidas, ou quem tem algum compromisso pode ficar. Eu realmente não tenho compromisso formais, então eu acho muito bom que tem esse espaço para poder. Depois a gente vai passar. A ideia seria algo muito simples, assim. Pensa num projeto que vocês têm vontade de realizar, de qualquer área. E aí tentar dividir em cada uma desse bloquinho, das propriedades dos bloquinhos, um custo para cada item desse. Por exemplo, o projeto Dança Magia, que são aulas de dança aqui regulares. O que entraria no grupo de pessoal? O que vocês acham? Porque o projeto Dança Magia, ele tem professores, tem uma equipe de coordenação, da parte de divulgação e também coordenação de equipe, de professores, das atividades, tem a sua gestão administrativa, né? O que vocês acham que entraria nesse grupo de pessoal aqui? Por exemplo, no curso. Transporte? Ainda não. A equipe, tá? Equipe necessária. Primeiro é Por exemplo, eu colocaria aqui, não sei se eu consigo editar, eu colocaria aqui coordenação técnica do projeto, direção de arte, coordenador de comunicação, professor, pessoas mesmo, são as pessoas que estão ali na liderança, né, de alguma forma do projeto. E aí quando você vai na quantidade ali, quantos desses profissionais? Quantos professores? Assim, a coluna aqui, ela é sempre referente à informação anterior que você deu. Sempre referente à informação anterior. Então, se aqui são as funções do professor, quantos professores? Quantos professores eu preciso para essa função? Unidade é como vai ser o pagamento. Mensal, uma verba única, por hora, o professor normalmente recebe por hora. Então, 20 professores por hora, vou pagar por hora. Quantidade da unidade, quantas horas? Se eu estou falando de hora, quantas horas eu vou pagar? 20 horas por mês? 40 horas? Valor unitário, quanto que vale essa hora? R$40? R$30? Porque aqui na unidade, geralmente eu coloco assim, projeto, por exemplo, igual no nosso caso, às vezes a gente que é uma ação única, né? Eu vou pagar tanto, professor, enquanto tiver pode projeto. Ser serviço, projeto, verba, dia, Pode mês. ser serviço, então, no caso de projeto, tipo assim, Eu geralmente escrevo serviço, mas se os projetos, vai ser projeto, pode sim, porque tem uns que são projetos, tem uns que são projetos mesmo, a pessoa tem que fazer um projeto para te apresentar. porque às vezes assim, a verba não é
como a gente Iluminação, para pagar o projeto de iluminação durante 9 meses. Aí a gente, já sei que vou te chamar para ser coordenador. Eu vou lá e falo assim, olha, eu tenho tanto dinheiro disponível, você aceita? Então é o valor do projeto. Isso. Eu posso então colocar o valor total uma vez, um profissional. Você pode facilitar a sua vida. Quando verba, é mais fácil colocar verba, mas tem uns que não deixam não, depois pede pra gente destrinchar, mas tudo bem. Verba é muito bom, porque a gente às vezes não sabe, gente, quando a gente vai gastar. Material de consumo, bota uma verba, né? A gente administra aquela verba. É melhor. Até porque você tem a quantidade de material que você vai precisar. É um monte de pagamento mesmo e a verba. Ah, gente, só uma dúvida que apareceu, a moça não veio na oficina, mas apareceu na inscrição, ela colocou. Quando ela faz um projeto, por exemplo, que precisa de... Ela colocou lá, o projeto dela, com tudo que ela precisa, é de 100 mil. E o edital é de 50. Como adaptar? Gente, isso daí aí é o nosso jeito assim, por exemplo. O que a gente faz? A gente procura colocar aquilo que a gente não tem como conseguir com um apoiador de fora, com um patrocinador, porque você já conhece o seu ciclo de pessoas que te apoiam, que pode te fornecer algum produto. Então, por exemplo, de repente, o uniforme, gente, aí eu falo assim, não, o uniforme eu consigo com um apoiador, né? Então eu não coloco ele, priorizo pagar os profissionais, porque isso é mais complicado, conseguir recursos, né, sistemáticos para pagar os profissionais. Então, assim, gente, é dar prioridade aquilo que você sabe que você sozinho não consegue. Agora, material às vezes é mais fácil, não é mais fácil, mas assim, se você tiver que optar por tirar alguma coisa da tua planilha, tire alguma coisa que você sabe que você pode conseguir com um parceiro, né? Então, assim... Essa planilha orçamentária, ela é demandada na inscrição da CAMAB, no caso ali, né? Sim. Tem que mandar essa orçamento? Essa aí não especificamente, é o modelo deles. É esse modelo. Sim. Normalmente eles mandam o modelo. Mas aí já tem que mandar sim. Já manda o orçamento? Já tem que mandar o orçamento. Mas é isso que eu estou te falando, você tem uma margem para estar fazendo uma adaptação após você receber o recurso. Mas isso você tem que encaminhar para eles aprovarem. Ó, eu mudei aqui, eu não vou precisar de um professor, porque eu consegui alguém para dar essa aula para mim, um voluntário. Mas eu não preciso do contador que eu não tinha colocado. Então, assim, alguma modificação você pode fazer, só tem que mandar para eles aprovarem. A gente teve que fazer isso no festival de cinema. A gente teve que fazer uma adaptação, mandei, eles questionaram fizeram um questionamento, eu justifiquei e eles aprovaram a minha modificação. Mas essa primeira planilha é que eles vão avaliar se o seu projeto Sim. é tributário. É, então, assim, você vai aprovar, aí sim você pode mudar um ou duas, dependendo do que. Pouca coisa, eles estão ali, você pode mudar 20% do teu projeto, do total. Entendeu? Assim, ou na planilha, onde você vai realizar, o período que você vai realizar, assim, não descaracteriza seu projeto. Tem duas partes, eles mandavam o projeto com o portfólio e a documentação básica, assim, tipo, Isso faz parte do projeto. E aí depois, e às vezes a parte documental de... Manda na primeira ou Não, depende, tem que ler o edital, tem que ler mas é muito difícil um edital que não analise sua planilha financeira. Geralmente a planilha É parte do projeto. A planilha, cronograma, é parte do projeto. O documento está falando da empresa, talvez. Tem edital que depois você vai provar o que diz sobre o seu Comprovação de documento. endereço, o CPF focado, uma certidão negativa de algum lugar, mas isso aqui faz parte, que não tem como eles avaliarem o teu projeto como último de ser executado, se eles não analisarem como você vai gastar o dinheiro. Né? Geralmente isso são anexos do projeto, então você tem que enviar o anexo. O edital, como falar, é o regulamento. Você vai ter que enviar, está escrito no edital. Anexo 1, projeto. Anexo 2 vai ser a planilha. Cronograma. Anexo 3, Tem cronograma, às vezes tem os currículos. Depende. Mas assim, isso é o básico, para você sempre pensar. Quem vai trabalhar comigo, quanto que eu vou pagar, né, quanto eu vou gastar, como eu vou gastar, qual é o prazo que eu preciso para fazer isso, valores de mercado. E é o que a Tereza falou também, que seu projeto precisa de um valor maior do que está no edital. Assim, o edital é 50 mil, o seu projeto tem que ser executado com 50 mil. Se você precisa de mais, você vai conseguir parcerias externas. Se não conseguiu, ele tem que acontecer. Se atenha sempre ao valor que eles falam que é o máximo, entendeu? Não passa daquilo porque você já é desclassificado de cara. Aqui, e nos 20%, eu sempre tenho essa dúvida. É 20% de alteração que eu posso fazer dentro... Isso é tão subjetivo. Então, Mas ele vai assim, fazer as funções, ali eu posso, por exemplo, eu tenho 10 funções, eu posso mexer em duas, só em alterar duas, ou é 20% do valor total do projeto que eu posso alterar, ou é Eles 20% fazem de cada 20% do projeto no todo. Se você for mudar local de realização, período, cronograma, valor da sua planilha, eles montam assim no todo, as modificações que você pode fazer não pode descaracterizar o que foi aprovado. Então, é 20% daquilo. E aí eles que vão avaliar. Não, mas digo assim, é 20% das atividades que eu posso alterar, você falou, eu julgar, não julgar, sim, isso. 20% disso, é o 20%. Não, contando dinheiro, contando tudo, seu projeto depende é de como eles escreveram essa parte. Se eles falam 20% de alteração da planilha orçamentária, não, eles falam só dinheiro. Não, agora, esse se for do projeto, aí ele Então, na planilha orçamentária, eu tenho direito de fazer... Agora eu tenho uma porcentagem de 12% de alteração. Agora eu tenho fica dando na regra. Sim, esse do cinema tinha 20% no total do projeto, assim, que eu podia alterar. Eles estão mais preocupados em descaracterizar o projeto. Mas assim, se você faz um pouco mais de alterações, mas você vê, justifica no final que a pessoa vai trazer benefícios não para descaracterizar o teu projeto, É outra pergunta que eu tenho sempre, tipo, que é, por exemplo, passagem de funcionário, vamos supor, a pessoa está prestando serviço, eu tenho que pagar o Uber ou a passagem de ônibus dela. Isso é de logística ou custos administrativos? Isso é de logística. Transporte, alimentação, hospedagem. Até que o seu diretor financeiro não entra em pessoal, tá? Pelo menos eu tenho uns editais que estão pensando dessa forma. Entra em administração, custos administrativos. Contador, coordenador administrativo, coordenador financeiro. O Estado está incluído dessa forma, eles devem ter uma diligência antes deles aceitavam. Então, assim, a gente está vendo que está tendo umas novas mudanças. Sobre a nova Gustavo, eu não sei se eu vi realmente isso.
e até 200 mil. Essa questão financeira, se você comprovou que fez o projeto, você acabou cumprindo, está certinho, eles não se atentam tanto a essa questão financeira. Não, você não precisa, o teu curso não precisa apresentar a apresentação de contas da planilha financeira. Sim, mas você tem que ter ela pronta, você tem que ter ela. Se precisar, eles podem pedir a qualquer momento, eles podem ter essa exigência. E tem esse prazo de 5 anos? 5 anos, sem cobrar Deus. Sim, o projeto que a gente fez no primeiro filme, a gente fez, entregou o filme certinho, teve lançamento, e até hoje eles não cumpriram a planilha financeira. Sim, mas guarda, porque. Guarda nesse prazo aí, Mas 5 anos. Da outra forma, E o que você precisa entregar nos editais da FINAP e da Paulo Estado é o relatório de execução, né? Que aí é mais de informação. Onde, horário, se mudou alguma coisa na programação, se mudou clipping, os links, tudo direitinho. Só pra gente fechar essa parte aqui da planilha sanitária, tem o segundo campo aqui, que é a estrutura, né? Que é tudo que você precisa para aquilo acontecer. Por exemplo, se é uma apresentação de música, o que você precisa? Palco, som, iluminação, né? Sei lá, pensar em muitas coisas relacionadas a isso. E aí segue a mesma regra. Aqui é relacionado ao anterior, aqui é a forma de pagamento, aqui é se é por hora, se é verba, valor unitário, para depois chegar à somatória. Essa coluna aqui não se mexe, tá? Isso tem uma fórmula e ela já vai calculando automaticamente. Mas tem editais que vem o Word, é uma beleza. O Word é lindo. É lindo. Ou você transforma ela, né? Ou você passa ela. O de volta redonda foi no Word. A gente fez no Excel e depois você vai só colando as informações para lá. Não tem jeito. Tem jeito, quer fazer poder? A parte de baixo ali do 3, né? Que é logística, que é relacionada a transporte, hospedagem e tal. Alimentação também é Essa planilha, ela não está hoje, está ela tem que fazer por conta própria. Não, eles não sim, não. Esse não é o modelo deles. A gente só está usando esse modelo. É um modelo meio padrão, parece na maioria dos editais, tá? Se a FINAP, por exemplo, a Paulo Estado não tiver esse modelo de planilha, usa esse aqui que dá para construir essa ideia. E aí depois você só transfere o documento que disponibilizado. Mas o Excel é essencial para montar uma planilha para fazer a conta direitinho. Porque eu em planilha também confia na calculadora da planilha. Então, logística é isso, né? É relacionado à hospedagem, alimentação, transporte. Estou subindo, ao contrário. Aí aqui o quadro divulgação e comunicação, que aí é tanto as peças que você vai produzir para divulgar, quanto os profissionais envolvidos. Então, o designer entra aqui, assessoria de imprensa, carro de som, banner, cartaz, faixa, tudo que tem a ver com divulgação entra aqui nessa rubrica. Alguns editais amarram a porcentagem que você pode gastar nessa área, ou determinam né, um mínimo ali para você poder gastar para garantir que seu projeto tenha um alcance. Também se deixar, a gente pegou só um cartaz e acabou. Ele não divulga nada. E o que cabe muito bem aí entrar na divulgação é em funcionamento. Dependendo do seu produto, pode ser Instagram, né, rede social, ou até mesmo no YouTube. Se você for subir um vídeo ou um produto. Aí eu tô fazendo. 5. Despesas administrativas, que é o que a Teresa falou, o contador, o advogado também, se você quiser, como de repente alguém que vai elaborar os contratos, alguma coisa relacionada a isso, também entra aqui nas despesas administrativas. Eu não sei se lá embaixo tem taxa. Quando não tem item taxa, entra aqui nas despesas administrativas. Tem taxa. Impostos, taxas e seguros. Essa parte é um pouco difícil porque tem edital que impede que você coloque, por exemplo, taxas bancárias. Você não pode colocar aquelas taxas que você sabe que vai ter um desconto, mas você vai ter que repor no final. O seu recurso, pronto. Entraria também aí o imposto que o proponente faz na questão? Não, já tem que estar o valor total fechado, tem que saber qual é o valor que vai ser pago. Aí entra, por exemplo, o ECAD, eu acho, né? ECAD entra, a taxa do Sindicato da Dança também, se tiver que pagar alguma coisa, SPAT, no caso de teatro, taxa de prefeitura, de repente, dependendo do edital, por exemplo, em Volta Redonda, se você vai realizar um evento, você tem que dar a entrada, mesmo que seja um local que você alugou para poder fazer, você tem que dar a entrada na prefeitura e aí você paga INSS, paga corredor, paga um monte de coisa. Também, se você faz um evento na rua e você vai pagar festiva de luz, entra aqui também, festiva de luz. Light Volta Redonda aqui, mas você avisa e pede para ser ligado no seu evento, direto no. Porque às vezes não tem uma tomada, né? Dependendo do tamanho do teu evento. Em Volta Redonda, por exemplo, por mais que a gente faça uma taxa pública, a gente fazer uma taxa pública, a prefeitura não vai pagar, mas em todas as taxas, todas, né? Você tem que estar incluído aí na sua planilha. Taxa de atividade econômica, que é uma feira, né, de artesanato, de negócios. A festiva de luz, que no caso era para Light, né, fornecedora de energia do município, então você tem que pagar essa taxa para poder usar por dia energia ali para distribuir seus pontos. Taxa de ISS, né, do imposto recolhido ali em cima de alguns serviços, né, por exemplo, banheiro químico é um serviço que tem taxa de ISS que você paga por fora. Você paga o serviço e depois você paga uma outra taxa. Segurança também, quando fica nisso, também paga uma taxa por fora. Do tipo de serviço, dependendo do tipo de serviço. Então, assim, é sempre bom deixar uma verbinha aqui, mesmo que você fale assim, vou fazer um evento, não vou ter nenhum curso e tal, mas pode surgir uma mudança na lei do município que te obriga, igual aconteceu no Redonda, a pagar algumas taxas. Então, é bom sempre prever essa questão da taxa também, quando a gente na hora de avaliar o projeto, por exemplo, você vai fazer um projeto de música. Se você não coloca o ECAD ali, que é de direitos autorais, provavelmente seu projeto vai gastar muito aí. Você pode avaliar mal o seu projeto. O RPA coloca aí também?
Não, o RPA é descontado. Não, a parte do empregador coloca. Porque faz tempo que a gente não trabalha com o RPA. Mas é verdade, a parte que você paga como contratante, né, que seria uma parte sua de imposto, Aí eu coloco tem que colocar ali. Tem que Aí, colocar, por exemplo, se eu contratei bailarino, a parte dele não. pessoal, colocar o diretor. Aí o diretor geral eu coloco na primeira parte aqui, o pessoal, eu coloco o valor deles. Com o valor do RPA, eu coloco só o valor que eu vou pagar ali, então o valor do RPA eu Por coloco exemplo, você coloca o valor, só que assim, ele sabe que vai ter um desconto do RPA, o valor que é dele, né? Mas é o valor que você vai pagar para ele. E o desconto ele já tem que saber que vai ter do valor dele. Aí o seu que você vai pagar em cima daquilo, se for RPA, coloca embaixo, coloca embaixo. Eu não sei, assim, eu participei de um outro projeto do Estado que eu não podia informar a taxa de RPA aqui. Aí o que era? Combinado com a pessoa que estava contratando o RPA, eu fazia o pagamento integral para ela, e aí eu emitia a guia, e aí ela pagava e depois só me mandava um comprovante. Era só isso, era mais fácil, né? É uma coisa de, mas aí tem que ser assim, pessoal de confiança para você fazer. Porque sabe o nome dele, se ele não pagar, ele pode ter problema depois também. Isso é verdade também. Aí o Gerando Boleto, eu não tenho obrigação de falar para o pessoal, dá dinheiro, deixa eu pagar. Não, você já pagou o valor integral. Ela que tem que ser responsável por pagar. Mas aí tem que cobrar, né? Que ela te Se ela pagar, a empresa fica... É ruim, né? Tá bom, vai lá. Imagina, obrigada a você. Obrigada, gente. Só deixando aqui. Muito obrigado. Obrigada. Aí o que acontece é isso, que ao final, né, depois que você preencheu, vai aparecer aqui o somatório do seu projeto total, e se caso tenha algum recurso extra, aparece aqui. É o momento que você sabe se você esqueceu de alguma coisa ou não. É soberano, normalmente está faltando dinheiro. Normalmente a gente preenche tudo, descobre, passei 20 mil aqui agora. Vou tirar hora. Gente, isso aí é quebra-cabeça mesmo. A gente começa a planilha com um sonho, e depois a gente vai apresentar a realidade. Então, assim, gente, ler com atenção, relacionar a documentação que vai ter. Esse edital da renda que a gente participou de uma capacitação, eles falaram, eles deram um feedback legal para a gente dar análise dos projetos que eles fazem. Eles falaram que mais de 60%, gente, dos projetos eles são eliminados na primeira etapa de você avaliar a documentação, se foi correta que eles solicitaram. Então, aquilo, eles têm como ler teu projeto se você tiver com alguma coisa errada. Se você não cumpriu alguma norma que foi especificada, de mandar alguma documentação que foi exigida. Então, essa atenção é muito importante para essa primeira etapa, porque eu devo ler dentro do projeto. Então, assim, para você ter chance de se avaliar, você primeiramente tem que olhar tudo que eles vão exigir e você tem que ver se você tem tudo aquilo. Porque às vezes uma certidão não vai dar tempo de você tirar, é uma coisa que você vai conseguir. Então, assim, você já sabe que você não vai ter chance de ter o projeto mais maravilhoso que ele seja realizado. Então é isso, gente. Ter essa atenção da leitura do edital e sempre ter alguém, um parceiro, que a gente vai estar dividindo essa leitura. O entendimento do edital também é muito importante, tá? É isso, gente. Tem mais alguma dúvida? A gente espera que vocês tenham, né, algumas dúvidas que vocês possam ter. Como eu falei, eu tenho um canal no YouTube, que eu já fiz outras oficinas, que a gente ganhei edital para fazer essas oficinas, e elas são de inscrições das leis de incentivo, elas falam também como escrever um projeto, é muito bem interessante, elas são gravadas, mas elas têm também vários links, né, que você pode estar acessando, onde eu achei aquela informação, onde vocês encontram aquelas informações. RRY 7985, lê aqui, vê se é isso. O canal, porque ali, gente, eu coloquei algumas oficinas e a gente explana mais sobre editais também. Vocês podem acessar e a gente também está à disposição. Vocês receberam aí um comunicado pelo meu e-mail e pelo WhatsApp da Cris. Qualquer dúvida, e a gente vai mandar para vocês também essa apresentação. @TRY, né? TRRY 7985. Contribuir. Isso. Bom, é bom falar também que é um serviço que nós temos. De inscrição de editais. Então, se em algum momento vocês sentirem ele está travado, a gente também tem essa possibilidade. A gente escreve, aliás, é o que a gente faz, né? Assim, não só um projeto social, mas a gente escreve até para uma pessoa do Mato Grosso, tem projetos, né, que a gente escreve lá nas leis de incentivo e editais também, em qualquer lugar do Brasil a gente está ajudando. Geralmente, em alguns editais, eles prevêem também uma porcentagem que pode ser. Sim. Depende muito, depende. Elaboração de editais, nem tanto. Tem a de captação de recursos, a captação de recursos geralmente vai por volta de 10%. E assim, mas esse da PNAD, por exemplo, já vou colocar de elaboração. Estava voltando os meus editais que a gente já veio, eu falei, puxa, será que é muito 40? Assim, ela mais, eu, né? Não sei. Não, assim, estão juntando as somas das duas. Somando as duas, né? Aí é desde 2009 também, né? Então, assim, se eu falar desde 2009, mas aqui pra PNAD a gente ganhou 3, a gente escolheu um, e aí a gente vai conversando. Obrigada, gente. Obrigada. A gente está sempre aprendendo, né, gente? Então, vocês são muito importantes. A gente quer apresentar outras pedagogias lá.